Começando mais um podcast do Café com Negócios, eu Djan de Barros, tenho o prazer de estar aqui. Eu vou ter que falar, eu fico emocionado quando eu entro nesse prédio. Eu estava subindo a escada desse prédio hoje, chegando para a gravação com a minha professora, e lembrei do Empretec. Eu sou empreteco desde 2003. Eu lembrei quando eu comecei a fazer o Empretec, a semana do Empretec, meu coração ficava gelado, a mão gelada, transpirava, um super desafio. Ou seja, 2003, você imagina. Eu estou de volta, venho aqui várias vezes, mas a cada vez que eu entro, todas as vezes que eu entro aqui, hoje no Living Lab, a Casa da Inovação do Sebrae Mato Grosso do Sul, eu fico emocionado. Então tinha que começar o nosso podcast hoje do Café com Negócios falando dessa experiência e apresentando a minha professora Sandra Amarília. Eu preciso abrir aqui porque eu vou ter que ler aqui a apresentação. Hoje eu recebo aqui a minha amiga professora Sandra Amarília, diretora técnica do nosso Sebrae. Seja bem-vinda, minha professora. Obrigada. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui nesse nosso bate-papo especial por conta do Delas Day também, né? É uma honra estar com você, meu amigo querido, e falando para todos vocês. A gente conversa muito no exterior, em outros países, né? Somos internacionais. A gente vai muito para Pedro Juan Cabaleiro. Exatamente. Enfim, quando estamos aqui no Brasil, vamos lá. Aproveitando, eu quero apresentar para você que não conhece a professora Sandra Amarília, ou a nossa diretora técnica do Sebrae. Ela é economista, mestre em desenvolvimento local, especialista em gestão de projetos, administração financeira e consultoria empresarial. Atua no Sebrae MS desde 1984, quando ela entrou como estagiária, o qual eu sou estagiário hoje do Sebrae. Ela já foi a minha função, a função que eu faço hoje, ela já fez em 1994. 94. 1994, eu brinquei de 84, né? E ficou 84 na cabeça. 1994, quando ela entrou como estagiária, e assumiu, e aí efetivamente a partir de 1995 já na gestão da nossa professora Maura. Exatamente. E aí nós vamos falar da professora Maura, porque também tem uma outra relação com a tia Maura aqui, que eu sou apaixonado. Atualmente ela exerce uma das funções, além de estagiária com experiência, exercendo a função de diretora técnica. E ela gosta muito, para você que não sabe, eu vou contar aqui, gosta de estrada, gosta de moto, gosta de viajar muito e é talvez uma das pessoas do Sebrae Mato Grosso do Sul, uma das que mais conhece o nosso estado quilômetro a quilômetro ao longo dessa jornada gigantesca. Mais uma vez, seja bem-vindo e é um imenso prazer esse nosso bate-papo. A gente estava falando sobre tempo, né, Sam? E aí eu queria que você me falasse assim um pouquinho, olhando de 94 para cá, essa jornada hoje, como foi? Conta um pouquinho dessa história, só para a gente começar a azeitar esse nosso bate-papo. Vamos lá. São 32 anos de Sebrae Mato Grosso do Sul. Eu queria colocar mais 10 ainda. Aí não, né, Djan? Aí não. São 32 anos, onde eu confesso que eu não tenho rotina. Eu nunca tive assim, eu estou sempre fazendo a mesma coisa. E por isso que eu fiquei. Então, eu me considero uma empreendedora corporativa, empreendedora da minha carreira. Porque nunca teve rotina? Nunca. Eu investi em capacitação, eu investi em inovação para me manter sempre atualizada e sem ficar realmente estagnada. Porque já foi demérito você passar muito tempo num lugar só. E quando eu entrei aqui, a ideia não era ficar. Mas o Sebrae, ele é apaixonante. A missão daqui é fazer o bem, é propósito. Nosso propósito é o sucesso do pequeno negócio. E quando a gente fala pequeno negócio, você está falando, às vezes, de uma mãe que sustenta o seu filho fazendo um bolo, de alguém que faz a feira e que da feira ele leva o jantar, o almoço. Então não tem como não se apaixonar. Tá, vamos lá. Então só 2 passinhos para trás. Não tem rotina, quer dizer que eu tenho uma impressão, assim, professora Sandra, eu tenho a impressão que, pensando como você, eu penso um pouco assim também, não sei se é isso, vamos ver se o meu raciocínio está certo. Não ter rotina dá a impressão que eu não trabalho, dá a impressão que eu não vou trabalhar. Você não tem essa sensação? Porque não é trabalho, no final do dia, óbvio que a gente está vindo trabalhar, você sai da sua casa para trabalhar, mas a falta de rotina não dá
essa repetição, não deixa cair naquela zona de conforto, sempre tem um estresse, sempre tem uma emoção, sempre tem um desafio, e isso faz a gente levantar da cama. É mais ou menos por aí? Exatamente isso. E bota trabalho nisso, Não, é não é muito pouco, suor, não é pouco trabalho, é né? muito suor, é muita dedicação, é muita madrugada, é muita noite dedicada à causa. Isso, Então, mas isso o movimento não é pelo trabalho em si, né? Eu estou trabalhando, é o contrário, é paixão, né? Vem do coração. eu estou realizando, eu estou entregando resultado, eu estou contribuindo com a vida de alguém, e aí paixão, né? Isso quando a gente faz o que gosta, então talvez isso seja a definição de fazer aquilo que gosta, que é ajudar o próximo no final do dia, né? Quando a gente está falando no final do dia, nós estamos ajudando o próximo. O Sebrae nada mais é do que um impulsionador. Às vezes o Sebrae acredita mais na gente do que a gente mesmo, né? Você mostra o caminho, está aqui, todas as ferramentas, mas antes de chegar e falar do Sebrae, eu queria saber um pouquinho mais. Quais foram as pessoas, quais foram os líderes que inspiraram você a chegar até aqui? Bom, Ou as líderes, né? eu ainda fazia faculdade de economia Nós e eu estamos falando, cheguei aqui. aliás, você é da onde, só para quem não sabe, Tá. nascida? Nascida em Atibaia, mas com 7 anos de idade, meu pai, mestre de obras, minha mãe, dona de casa, mudaram para o Mato Grosso do Sul para fazer a vida. E aí, de fato, a gente. Mas a família é da região de Jardim. Aqui? Ah, já tinha gente, então já tinha uma Jardim, família. Bela Vista, ali sudoeste do estado, a família está ali. Entendi. E chegaram aqui. Mas por que Campo Grande na época? Meu Por conta pai, de mestre trabalho? de obras, era a construção do Parque dos Poderes. Entendi. Então ele participou ali da expansão da Avenida Afonso Pena, Parque dos Poderes, a construção do shopping. Tem muita história de construção aqui. Então, nessas construções, nessas obras, a gente tem lá Tem uma Marília. Os tijolos do seu Amarília lá. Tem sim. Essa história, nós já falamos sobre essa história em outras oportunidades, mas o que não falamos nessa outra oportunidade, eu gostaria de falar agora, é sobre as suas inspirações dentro do nosso sistema S. Quando eu cheguei no Sebrae, com 20 anos, eu já tinha um filho de 2 anos, eu ainda fazia faculdade, e eu cheguei aqui e encontrei uma diretora, uma superintendente na época, Maura Catarina. E ela foi uma inspiração para mim, uma mulher forte, uma mulher competente, e para aquela menina que fazia faculdade, mas tinha responsabilidade de um filho. Aliás, não tinha opção, né, também, né? Não tinha opção, aquela criança dependia ali da minha força, da minha... Então eu encontrei muita inspiração para vencer, muita inspiração para conquistar o meu espaço, para me desenvolver. E ela foi a primeira inspiração, digamos assim, a referência. É uma referência. Uma das. E me deu oportunidade, eu acho que ela acreditou no potencial. E é muito do que a gente busca, né? Como liderança feminina, é você se cercar de pessoas que tenham vontade, que queiram. E ela fez isso na ocasião, e me desafiou, e me deu projetos, e me inspirou. Então, e aí nós tivemos outros nomes, né, no decorrer do período. Mato Grosso do Sul, o Sebrae Mato Grosso do Sul... Vamos falar desse diferencial nosso. O Sebrae Mato Grosso do Sul, ele é diferenciado porque ele sempre teve uma cadeira da diretoria, que são 3 diretores, sempre foi ocupada por uma mulher. Só vamos explicar, tem o diretor, que é o superintendente, e 2 diretores técnicos. Exatamente. Né? Um diretor técnico e um diretor de administração e finanças. Desculpa. Então nós temos sempre, esse é o padrão. Esse é o padrão. No Sebrae Brasil afora, o padrão são sempre 3 homens. É isso grande que você está querendo dizer, né? Então, de não é uma regra. 81 diretores atualmente, 13 são mulheres. Mas isso então, lá atrás... Era raríssimo. Na ocasião, se eu não me engano, tinham 2 diretoras apenas, em 81. Ou seja, Maura, aquela época Maura, essa vanguarda. Turma lá, era super vanguarda. E vanguarda era um dos valores da instituição quando eu entrei aqui. Vanguarda. Sensacional. Sensacional. Tá, como você enxerga essa presença, por que essa presença, por que o Sebrae tem essa linha, essa escolha de trazer no nosso quadro hoje, principalmente, nós temos mais mulheres do que homens. Como é que você enxerga isso?
Qual é o segredo? É um Sebrae humanizado. Então, tanto é que pessoas, nossa força, é uma das características da nossa cultura. E a gente tem isso escrito. Ou seja, pessoas são todos, né? Sim, pessoas. As nossas pessoas são a nossa força. Então, eu acredito que isso tem muito viés do olhar feminino, do cuidar, do desenvolver, do dar oportunidade. E aí, quando a gente fala o olhar feminino, dar e desenvolver, quando você está falando isso, nós estamos falando de um Sebrae que tem vários cases de sucesso e referência. Nós estamos em um deles, por exemplo, né? Estamos sentados num prédio que é uma referência, nós saímos na frente, né? Quando se diz inovação, tecnologia, enfim, mas o Living Lab é uma essência disso também, né, Maura? Exatamente. Né? Eu falando da Maura, Para né, mim é um professora elogio. Marília, né? Um elogio. O Living Lab, sim, ele nasceu aqui como pioneiro. Depois, outros labs nasceram no sistema Sebrae, já sob o nome de Sebrae Lab. Tá. Aqui ainda nem existia Sebrae Lab, por isso chamou Living Lab. De tão pioneiro que foi. De tão pioneiro. Quais os outros destaques, Sandra, a gente olhando você, fazendo essa análise, quais os outros destaques do Sebrae Mato Grosso do Sul para o Brasil e para o mundo? O empreendedorismo feminino mesmo é um caso clássico. Ele nasceu assim, esse olhar diferenciado com um projeto específico para empreendedorismo feminino, nasceu aqui no Mato Grosso do Sul. Que sensacional. Hoje é nacionalizado. Em 2014, nós já começamos a trabalhar com mulheres de maneira diferenciada. Por quê? Porque empreendedorismo empresas comandadas por mulheres morrem mais do que empresas comandadas por homens. Você sabia disso? Não sabia. Nasce mais empresas comandadas por mulheres, mas 3 anos depois, as dos homens sobrevivem o dobro do que das mulheres. E tem um estudo sobre isso? Tem um estudo sobre isso. Um estudo de 2022, donas de negócio. Imagino que a sobrecarga seja bem maior. Economia do cuidado. Quem é que leva a economia do cuidado nas costas no país, não é? Quem é que cuida dos filhos, cuida dos pais. Sobrecarga total, então. Cuida da casa. Né? E a divisão de tarefas, a gente sabe, ela não é tão igualitária assim. Né? Está melhorando, não na velocidade que deveria, mas estamos no caminho correto. Esse mesmo estudo, um estudo da ONU fala que em 135 anos teremos equidade, né? No 135. mundo. 135. Nós estamos querendo acelerar um pouco esse processo com o Sebrae delas. Vou ligar para a Fernanda, para minha doutora Abuaçã lá, vou falar para ela o que a gente precisa tomar para chegar, né? Vai demorar um pouco. Precisamos acelerar esse processo. Professora Sandra, falando desse diferencial do feminino, nós vamos falar de outros destaques, né? E vou guardar aqui o Delas Day para a gente falar sobre isso, porque o Delas Day também é um destaque, né? Mas eu quero voltar. Vamos voltar tem um lá, outro destaque, antes da gente chegar. Tem um outro destaque que é fundamental. O Sebrae Mato Grosso do Sul ele é pioneiro também no municipalismo. No desenvolvimento territorial dos municípios. Então, nós saímos dos grandes centros, nós saímos de Campo Grande, nós saímos de Dourados e chegamos no empreendedorismo de Japorã, no empreendedorismo lá de Paranhos, de Itacuru, de Sete Quedas. No Cidade Empreendedora, nós não estamos nessa fase agora? Exatamente. Né? Falando sobre isso, eu ia trazer ele, eu gostaria de voltar nisso. Esse é um diferencial, e nós tivemos agora o lançamento, né, o ano, né, o nosso planejamento anual, e aí nós estamos nessa fase, você estava me explicando aquele dia, que nós estamos nessa fase agora de ir lá no micro mesmo, lá no pequeno mesmo, não é esse negócio de dar destaque só, é para todos mesmo. Para todos mesmo, é inclusão social pela via do empreendedorismo. E quando a gente fala de cidade empreendedora, nós estamos falando do que, para quem nunca ouviu, como que a gente pode explicar isso em poucas palavras? Cidade empreendedora é um projeto do Sebrae onde você trabalha a gestão pública para que ela tenha um ambiente favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios e você também trabalha os pequenos negócios do município para que eles se tornem competitivos e possam, no mínimo, usufruir da venda para aquela prefeitura, para aquela... Tem muitos municípios do nosso estado que a única grande empresa daquele município é a prefeitura. Sim, é o único comprador. É o único comprador, é o único... Não único não, mas é o que mais contrata, né?
que mais tem CLT assinado, enfim. Então, nada mais justo que aquele pequeno mercado, que aquela construtora pequenininha, o material de construção, consiga fornecer para essa grande empresa daquela E ele não localidade. precisa ir buscar fora. E aí o dinheiro vai circular na localidade. É o ciclo virtuoso do desenvolvimento que a gente fala tanto. E aí a gente lembrando, né, olhando para trás, nós estamos falando de vários projetos, né, mas compre do local, né? Que Valorize o nós local, né? iniciamos Lembra aqui, desse? em 2006. Eu não ia falar de data, mas tá bom. Então, Não, tá tudo vamos bem. falar sim. Só lembrando, A gente já estava sim, aqui. né? Essa é a vantagem. A gente já viveu muita Né? coisa. Mas compre do local, valorize o vizinho. Isso, compre do pequeno. Do pequeno, Isso mesmo. Ao longo do tempo, nós já batemos isso Já. várias vezes. Várias. Né? E aí é necessário algumas pessoas irem para fora do Brasil ou para fora do estado ver que isso é uma tendência mundial, algo que a gente vem falando há muito tempo. Isso. Aliás, falando não, praticando. Praticando. Né? E o Sebrae pró-local mesmo. Sebrae no bairro, enfim. Compre do pequeno, pró-local foi um projeto também que nós fizemos em 2018, já antes é o precursor do Cidade Empreendedora, onde a gente testou esse desenvolvimento territorial lá no município. Mas a Lei Geral de 2006 e depois a criação do MEI em 2008, ela exigiu do Sebrae essa proximidade para que a coisa acontecesse lá na ponta. Não dava de Brasília ou de Campo Grande, você transformar o ambiente de negócios de um município do interior se você não fosse lá. Fazer essa aproximação do ambiente de negócio com a competitividade do pequeno negócio que está lá instalado. Sensacional. Eu vejo lá no podcast, lá no Café com Negócios, professora Sandra, invariavelmente, todo o Café com Negócios, ou diretamente nas redes sociais, eu recebo muito assim, Dijan, eu tenho um negócio assim assado, não sei o quê, com quem que eu falo no Sebrae? Eu falei, não tem alguém que você fala. Entre em contato, tem todos os canais, né, que todos estão preparados para você. Um dia, esses dias atrás, acho que foi a questão da nota fiscal que mudou, não sei o quê, lá, e teve um que falou assim, eu fui lá, mas não consegui ser atendido, porque tinha muita gente lá. Eu falei, então, vou te explicar, aconteceu isso. Mas mesmo em dias cheios, que foi um caso atípico, né, nós temos uma equipe gigantesca para atender, né, professor? Nossa, não, e assim, dia de Natal, se você ligar 0800 570 0800, você vai ser atendido. Ou pelo menos você vai agendar para que... Aí, fechando o caso dessa pessoa, depois ela foi atendida, encaminhou, e aí ele me deu, eu pedi para ele falar, me relata se deu tudo certo. Aí relatou, não deu tudo certo, ele me explicou, porque teve que trazer gente do pátio, avenida, teve que trazer, não sei, veio todo mundo para atender, aí eu entendi o que estava acontecendo. Falei, ótimo, mas você foi atendido? Foi, mas eu estou no caminho errado, vou refazer, volto lá, ou seja, é uma orientação, pegar na mão do pequeno mesmo, né? Quando a gente fala, é uma obrigação atender o MEI, não é? Mas deixou de ser uma obrigação, virou uma inspiração também, né? Porque o MEI move a gente, né, hoje, no nosso mundo, no nosso mercado, no nosso Mato Grosso do Sul, principalmente. Sim, a gente tem um compromisso histórico. Lá em 2008 a gente participou da lei da criação do MEI, então ele é nosso sim, é nossa responsabilidade, é nosso compromisso, e hoje ele corresponde por mais de 50% dos negócios aqui do nosso estado. Sensacional. Então ele move a economia, é autoemprego, gera mais um emprego, muitos deles. E nós somos, você não, mas eu posso dizer que eu sou, né? Não, é o que eu falei de 84, agora eu preciso corrigir isso. Nós somos de uma época, professora, aqui... Você é mais jovem que eu, tudo bem, vamos lá. Nós estamos juntos, a diferença é pouca, hein? Não vamos entrar nesse detalhe. Vamos discutir isso. Vamos discutir. Mas nós passamos por uma fase que o nosso estado, quando atrasava salário, ou a prefeitura atrasava salário, todo mundo, o comércio sofria. Então, às vezes aqui na capital a gente esquece isso, mas essa é a dificuldade que o interior passa hoje. Exatamente. Né? Nesse caso, eu só estou querendo fazer uma correlação, porque nós, da capital, nós esquecemos isso, mas eu lembro que se não pagar, teve governos, né? Nós tivemos já, você acredite no que eu estou falando, nós já tivemos governo no Mato Grosso do Sul que atrasou 3, 4 folhas de salário no final do ano, as vendas no final do ano foram terríveis, nós já passamos por isso. E fazia o funcionário público pegar empréstimo e pagar financiado depois,
É coisa de louco. Não é coisa de louco? Coisa de Mas louco. isso pode acontecer no interior também, não só Sim. do nosso trabalho, pode acontecer em qualquer lugar. Mas essa dependência do público, né, Isso. da prefeitura, dos interiores, né, das cidades, dos municípios do interior, isso é uma realidade, né? Isso não acabou lá. Nós precisamos ter dinheiro circulando no município. Isso é dinamização econômica. E cada vez mais... Descentralizar, né? E cada vez mais evitar que esse dinheiro saia para grandes empresas de fora. Então, o dinheiro do município, produzido no município, ele precisa circular no município. Através, então, usando a compras estratégia, locais. aí usando a estratégia de potencializar, de profissionar os pequenos negócios, Isso. pequeno e micro empresários, para que sejam os fornecedores das Pronto. nossas empresas. Pronto. Né? Uma estratégia Não simples. tem segredo. Né? Mas para isso a gente precisa que você busque o Sebrae, que você busque os nossos canais de contato, de atendimento, porque existem milhares de opções, existem milhares de consultores, assim, o atendimento é diferenciado. Eu estou falando porque a minha empresa nasceu aqui em 2003, então eu sou uma prova viva de que o Sebrae transforma vidas. Agora eu quero falar em transformação de vidas, eu quero falar sobre Delas Day. Oh, que delícia. Eu preciso falar sobre Delas Day porque esse podcast foi agendado por conta disso, até porque virou uma... Segundo aqui no meu roteiro, eu não estou conseguindo destravar mais o meu, mas no meu roteiro tinha que... Entrou no calendário, ele virou algo já onde é fundamental para o nosso ano, principalmente no começo do ano, agora começar o ano já com Delas Day. Vamos falar deste projeto e desse marco histórico no nosso calendário. 2024, a gente criou o Delas Day ali. Eu cheguei e falei, vamos fazer um negócio para mulheres bacana, assim, para juntar todo mundo. Mas de onde veio a ideia? Veio. Mês da mulher. Tem nada para fazer. Não, mês da mulher. Né? Tá tranquilo, não, agenda. Mês da mulher. A gente já tem um programa consolidado que é o Sebrae Delas, mas vamos fazer um evento. Tá, vamos fazer um evento. Vamos trazer a Bruna Lombardi para falar de autocuidado, Mas vamos fazer um painel de política pública. E chamar a Neca, Chaves, trazer a academia, trazer a primeira-dama. Vai juntando. Vamos trazer assistência social. Vamos fazer um evento, você pensa num negócio, um evento. Né? E aí abrimos as inscrições, tínhamos 200 vagas. No segundo dia de inscrição, tínhamos 500 inscritos. Eu falei, vamos aumentar o lugar, Na semana seguinte, 1.000 inscritos. Falei, bom, agora vamos encerrar a inscrição e aumentar o lugar. Pronto. Teve fila de espera, isso 2024. Aí, na ocasião... Era só um evento. Um eventinho, uma palestrinha com as convidadas. A primeira-dama me olhou na ocasião, Mônica Riedel, e falou assim, a gente podia fazer junto, outra coisa, né? Eu falei, bora! Era tudo que eu estava precisando. Aí, em 2025, ano passado, já com a parceria do governo do estado, com a parceria das universidades e do Sistema S. Foi juntando. E do Sistema... Aí nós fomos atrás, né? Todo mundo, né? Aí já foi aquela potência que surpreendeu a gente. Nós fizemos um evento bem organizado, de 2 dias, feito a várias mãos. Deixou de ser um evento do Sebrae e passou a ser um evento do ecossistema feminino do Mato Grosso do Sul. Então, você que é mulher, ou você que é do universo, todos nós somos do universo feminino, né? Você é dono. Eu sou. Você é dono do Delas Day. Eu sou criado por mulheres. É feito por você. Então, nós somos protagonistas hoje em dia do Delas Day. E aí, 2026 está uma delícia de montar. E os números de 2025? Uau! Aí saiu de 1.000... Saiu de 1.000 para 5.814, que passaram na roletinha lá sem contar todo mundo que entra, que a gente não consegue contar. E mais visitação online, que chegou a 14.000 visitas online. O online é super importante, né? Super importante, porque acesso, né? Dá acesso. E na ocasião, fizemos também caravana Sebrae Delas com o fundo de aval para aquela mulher que fosse pegar financiamento ali. 100% o Sebrae estava avalizando. Nossa. Tá? Então, você mulher, tinha um projeto, estava lá com o projeto no banco, não tem garantia. Opa, o Sebrae entra então com essa garantia de 100% para que você tenha crédito. Foi um grande diferencial. Antes de falar do Delas Day desse ano, de 2026, que vai acontecer agora dia 24 e 25, eu não quero falar as datas ainda,
Mas antes de falar disso, eu gostaria que você falasse, olhando para todos esses projetos, o balanço, o resultado delas daí 2025, o Sebrae consegue acompanhar essas transformações, né? Sim, porque o Delas Day, ele abre um calendário onde as instituições prosseguem com Sim, aquelas sim. mulheres. Então, Ele não é um provoca, evento né? que acaba em Ele si. continua, né? Na verdade, a gente apresenta o que cada instituição tem de melhor para apoiar aquela mulher que está presente. Então, é um evento de inspiração. E dali, a gente segue, as meninas entram na rede social, elas comentam, sabe? Nós criamos ali muitas mulheres e uma rede poderosa de empreendedorismo feminino. Sensacional. E uma rede que cada dia mais se fortalece, ganha capilaridade e é um universo que realmente deu uma resposta muito positiva para a iniciativa do empreendedorismo feminino, do empreendedorismo social e das conexões que fazem o desenvolvimento acontecer. E professora, quando nós estamos falando delas daí agora, vamos destacar o desse ano, de 2026, fevereiro, 24 e 25 de fevereiro, lá no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês. Das 13 às 21 horas. Ou seja, tanto no dia 24 quanto no dia 25, das 13 às 21 horas. Isso mesmo. Isso planejado. Faça sua inscrição, delasday.com.br, porque está lotando. 100% gratuito, né? Então é importante a gente ressaltar isso e vários nomes espetaculares, né? Vários nomes inspiradores. Teremos Giovanna Antonelli, temos Hortência, temos Poliana Félix, que é uma fera das redes sociais em comunicação, em vendas, né? É uma pessoa muito... Temos a Natália Build, que o mundo da beleza ama, né? Ela movimenta multidões. E assim, o que é importante? Isso no principal, mas tem... Isso que eu ia te falar. Além das estrelas globais, nacionais, internacionais, nós temos umas pratas da casa, que são diamantes da casa, na verdade, que a gente não pode deixar de prestigiar. São muitos painéis, então navegue no site, escolha toda a sua programação para você não se perder no dia, porque tem muita coisa acontecendo simultaneamente. Ao mesmo tempo, né? Para quem ainda não foi, para quem não conhece esse formato de evento, imagina lá no Bosque, é um lugar gigantesco. Vou falar para quem não conhece, um lugar gigantesco com vários painéis acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, você precisa escolher se programar, porque senão você perde e aí você não vai saber o que está acontecendo. O mais importante é entrar, ver a programação, faça a sua programação, torça para que ela dê certo, porque às vezes você se empolga e vai em outra, não tem problema nenhum, mas é importante você saber os horários e acompanhar diretamente no site e fazer a inscrição primeiro e depois acompanhar a programação. Alguns painéis que já são, digamos assim, tradicionais. Nos painéis que a gente fala regionais, pela primeira vez, o Café com Negócio vai estar lá no Delas Day, convidado, vou participar de um painel lá da BPW. BPW, uma rede poderosa de mulheres de negócio. Né, que muito parceira do Café com Negócio. E me perguntaram, a pergunta que me fizeram é o seguinte, a pergunta que eu estou respondendo há alguns dias para cá o Delas Day é só para mulher? De jeito nenhum, por favor, o Delas Day ele precisa que os homens participem, até porque nós somos uma sociedade e que nós buscamos com o Delas Day equidade. Então, nada mais justo, e até o Piangers fará uma palestra um pouquinho antes da abertura oficial lá, justamente para homens, para que os homens percebam o seu papel, a sua importância nesse universo do empreendedorismo feminino. Perfeito. Para a gente fechar o nosso podcast especial Delas Day aqui do Café com Negócio, eu gostaria que você, minha professora, deixasse a sua mensagem final, a mensagem do Sebrae Mato Grosso do Sul, você que hoje é uma das nossas referências, não só no Mato Grosso do Sul, mas para o estado, você que já rodou todos esses 79 municípios, conhece todos os cantos do nosso estado, qual é o seu recado, não só para, aliás, o seu recado para todos e sul-mato-grossenses e para todos que moram e vão vir para cá, enfim, para o nosso Mato Grosso do Sul, por favor. Empreendedores, nós exercemos um papel fundamental no desenvolvimento econômico do nosso estado, do nosso país. Está na hora de transformar potencial em potência. Vem junto, participe, dedique-se, entregue o seu melhor que nós estamos juntos. Estamos numa rede poderosa.
Perfeito. Essa foi a minha professora Sandra Amarília, diretora técnica do Sebrae Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, eu fico extremamente emocionado de estar aqui no nosso Sebrae MS, sou apaixonado pelo Sebrae. Muito obrigado, Sam, em primeiro lugar. Imagina, Sempre, é um né? prazer. Não é a primeira vez, mas muito obrigado. Falar delas daí é muito importante. E para você que acompanha o nosso Café com Negócio, muito obrigado pela sua parceria, pela sua audiência. Não se esqueça de abaixar o aplicativo do Café com Negócio. E agora eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, porque senão eu vou... Vamos puxar a minha orelha aqui. Vamos lá, agora hoje eu estou preparado. Vamos lá. O Café com Negócios não acontece sozinho, ele é muito importante porque nós temos patrocinadores, parceiros, amigos. Aliás, eu acho que nós não temos patrocinador, nós temos amigos que fazem parte do nosso ecossistema. Então fica aqui o meu agradecimento do Dijan para o Bosque dos IPs, para TOTUS Tecnologia, para o RD Station, para o Sistema Comércio, FEComércio, Senac e Sesc, para o Sebrae Mato Grosso do Sul, para a Funditur, para o Isto é MS, para o Resine Marcon, para a Office Formato, para a Alsec, para a IASO, para a Flora Insights e para a nossa Funditur. Não falei Funditur, não, né? A Funditur eu já falei. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela confiança e sucesso para todos nós. Esse ano de 2026 vai ser muito desafiador. Eu vou colocar aqui, vou pedir para colocar o site Delas Day, do Sebrae, o link. Não se esqueça, as inscrições já estão acabando, aproveite e eu encontro vocês lá dia 24 e 25 de fevereiro no Bosque dos IPs, no Bosque Expo, Sebrae Delas, no Delas Day. É isso? É isso. Beijo.